Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou abordar as minhas previsões para a bilheteria dos filmes de 2023. Então os filmes que foram lançados no ano passado, de janeiro a dezembro, onde eu acertei e onde eu errei. E foram muitas vezes, acho que ninguém acertou muita coisa no ano passado. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar eu vou colocar os quadros aqui para vocês irem dando uma olhada. Eu coloquei os filmes, eu coloquei até uma nota, né, se eu acertei bastante ou se eu errei muito. Eu vou explicando para vocês no decorrer do vídeo, começando por Magic Mike, que eu tinha feito uma previsão de 180 milhões de dólares com base nos filmes anteriores. E pessoal, desculpem, tá chovendo realmente demais. Eu não sei se está pegando aqui no microfone, só explicando para vocês, se tiver algum chiado é porque tá caindo o mundo. Eu esperei um tempo para trazer o vídeo aqui, né, para gravar o vídeo, mas a chuva simplesmente não para, então eu decidi gravar assim mesmo. Então a minha previsão para Magic Mike era 180 milhões, o filme acabou fazendo 57 milhões de dólares, então eu diria que eu errei bastante, né? Então eu coloquei aqui 3 xizinhos, como vocês podem ver, porque a minha previsão ficou bem distante da realidade. Depois, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, ou Homem-Formiga 3. Eu gosto do primeiro filme do Homem-Formiga, eu gosto um pouquinho do segundo. Eu tinha altas expectativas pro terceiro filme, principalmente por causa da presença do Kang, né, estrelado pelo Jonathan Majors. Eu tinha gostado da participação dele na série do Loki e assim por diante, então eu tinha altíssimas expectativas. Eu coloquei uma previsão de 850 milhões de dólares e só lembrando, né, quando eu fiz essas previsões, a Marvel ainda não tinha tido essa sequência de filmes horríveis, né, em termos de bilheteria, então é fácil julgar agora, né, falar, pô, errou longe, mas quando esse filme chegou, os filmes da Marvel estavam tendo resultados bastante satisfatórios. Avançando pro filme Creed, né, eu fiquei bem próximo, Creed 3 na verdade, né, a gente já viu muitos filmes do Rock, né, são 6 filmes do Rock se eu não me engano, agora 3 filmes do Creed, a primeira vez que o Sylvester Stallone não está presente no filme. Eu fiz uma previsão de 210 milhões e o valor real foi de 275 milhões de dólares. Então o filme ficou acima das minhas expectativas, mas não por tanto, né? Eu fiquei pelo menos na mesma casa ali, né, dos 200 milhões de dólares. Outro filme que eu errei, mas não por tanto, por isso que eu coloquei somente um X, foi o filme Pânico 6. Eu fiz uma previsão de 110 milhões de dólares e o filme acabou surpreendendo a minha previsão. Muitos filmes de terror estão trazendo muito dinheiro. Esse filme acabou fazendo 168 milhões de dólares, que foi um resultado bastante satisfatório, só que o 7º filme parece que nem vai acontecer mais. Eles já perderam as 2 estrelas do filme, já perderam o diretor e assim por diante, né? Então eu acho que mesmo que esse filme tenha tido um resultado acima das expectativas, não acho que vai ser um filme com um futuro tão brilhante assim, uma franquia, né, com um futuro tão brilhante. Depois, em termos percentuais, um dos maiores erros que eu cometi esse ano foi depositar fé, né, em Shazam 2, porque o filme que eu tinha previsto para fazer 438 milhões de dólares, que não foi, né, uma previsão altíssima, foi uma previsão, inclusive, bastante pé no chão, considerando o primeiro filme, né, eu imaginei que o filme fosse ter um aumento, mas o gênero como um todo caiu bastante e esse filme acabou fazendo somente 133 milhões de dólares, então o filme fez menos de 1/3 do que a minha previsão, então obviamente eu tinha que colocar aqui os 3 xizinhos. E aqui o único filme que eu acertei praticamente em cheio, o filme John Wick 4, ele continuou crescendo bastante, né? O John Wick é uma franquia que continua evoluindo muito, né? Eles fizeram agora uma série e assim por diante. Eu particularmente não gostei tanto da série, eu acho que uma série do Continental tinha muito mais potencial do que eles acabaram mostrando, mas eu previ que o filme faria 420 milhões de dólares e o filme acabou fazendo 432 milhões de dólares. Obviamente os números podem estar um pouquinho diferentes, eu fui atualizando essas previsões no decorrer do ano, então pode ser que os filmes tenham trazido um pouco mais de dinheiro, ou pode ser até que alguns valores tenham sido ajustados. Algumas vezes a gente vê as bilheterias diminuindo, né, se você entrar nos sites. Só deixando claro, né, que se alguma variação aconteceu, podem dizer aqui nos comentários. Agora um filme que eu gostei,
Dungeons and Dragons, eu achei o filme legal, né? Eu acho que o filme conseguiu criar um universo muito interessante, mesmo que seja até impossível de imaginar que Senhor dos Anéis foi lançado 20 anos antes e até hoje nenhum desses filmes de fantasia conseguiu chegar nem perto do que o Peter Jackson fez. Mas Dungeons and Dragons é uma versão light, né, do Senhor dos Anéis, então eu achei o filme interessante, mas a minha previsão foi de 450 milhões e o filme acabou trazendo 208 milhões de dólares. Lembrando que eu faço as previsões no início do ano, então eu ainda não tinha assistido o filme. Eu imagino que eles vão dar continuidade, né, para essa franquia, porque o boca a boca foi muito positivo, então a gente pode ver um efeito mais ou menos igual que a gente viu no Homem-Aranha Across the Spider-Verse, né, que conseguiu trazer muito mais dinheiro do que o primeiro filme. Pelo menos eu torço para que isso aconteça com essa franquia Dungeons and Dragons. E avançando para o filme do Super Mario, eu fiz uma previsão bem ousada, né, na minha cabeça, de 890 milhões de dólares. Muitas pessoas podem torcer o nariz e falar, pô, Super Mario é muito grande, mas filmes de videogame não costumam trazer tanto dinheiro. Inclusive o próprio Super Mario já tinha tido um filme em live action que foi um fracasso absoluto, então não é uma previsão natural você pensar, pô, é muito grande, logo vai trazer muito dinheiro. Mas foi justamente isso que aconteceu, pegou a tempestade perfeita ali, né? Então o filme do Super Mario, que a minha previsão foi de 890 milhões, acabou fazendo 1,363 bilhão de dólares. O filme foi extremamente bem sucedido e é hoje o segundo maior filme de 2023. Depois do filme Evil Dead Rise, né, o filme da Morte do Demônio 2, o filme que eu tinha previsto que faria 120 milhões, acabou fazendo 146 milhões. Então eu coloquei aqui que eu praticamente acertei a previsão, né, porque a variação não foi tão grande assim. Depois, Guardiões da Galáxia Volume 3, novamente pelas minhas expectativas do filme, pelo gênero de super-heróis que ainda não tinha dado essa implodida, né, digamos assim, eu fiz uma previsão de 1,140 bilhão, e o filme acabou fazendo 845 milhões. Então ficou bem aquém das minhas expectativas, assim como todos os outros filmes de heróis esse ano, com exceção de um. Próximo filme, Velozes e Furiosos 10. Minha previsão também levou em consideração os filmes anteriores, né, que foram lançados antes da pandemia, principalmente o 7 e o 8. Mas esse filme, com a minha previsão de 1,1 bilhão, o filme fez somente 714 milhões de dólares. Então não foi muito bem sucedido, né? O filme perdeu dinheiro provavelmente porque o orçamento dele realmente foi muito alto. Outro filme, né, que ficou bem aquém das minhas expectativas foi A Pequena Sereia. Eu imaginei que a criançada ia em peso assistir esse filme, como a gente tinha visto com Aladdin, como a gente tinha visto com O Livro da Selva, como a gente tinha visto com Rei Leão, com A Bela e a Fera e assim por diante. Isso não aconteceu com A Pequena Sereia, então a minha previsão de 910 milhões de dólares ficou bem além, né, do valor real, que foi 568 milhões de dólares. Depois, outro filme que eu fiquei bem próximo de acertar, principalmente considerando o que o primeiro filme tinha feito, então a minha previsão foi quase o dobro do que o filme original fez, e eu acertei, né, ou pelo menos eu fiquei próximo. A minha previsão foi de 720 milhões de dólares, o filme acabou fazendo 682 milhões de dólares, então não fiquei tão distante assim do valor real. Um filme que no início parecia que eu ia estar bem distante, o filme Elementos, né? Eu achei que eu ia ficar muito longe, né, da minha previsão original, mas o filme que eu tinha previsto que faria 550 milhões de dólares, acabou fazendo 486, tá praticamente chegando em 500 milhões de dólares, então eu acabei não ficando tão longe assim, porque o filme teve pernas muito boas no decorrer da sua corrida. Novamente, é muito difícil de prever as tendências do mercado no começo do ano, é muito difícil você saber se filmes que continuam grandes franquias vão fazer sucesso ou não vão. O filme Transformers não teve o sucesso que eu esperava, eu imaginei que o filme fosse ser um ressurgimento da franquia depois de Bumblebee, né, depois de um filme 5 terrível. Bumblebee acabou sendo um grande sucesso de público, não foi um sucesso tão grande assim nas bilheterias, mas eu achei que esse filme, né, o Rise of the Beasts, conseguiria trazer o público de volta. Isso aconteceu em partes, mas fez somente 437 milhões. O filme do Flash, obviamente um grande desastre, né? Não vou nem dar muita atenção aqui no vídeo. O filme, a minha previsão foi de 790 milhões,
acabou fazendo 266 milhões de dólares, então ficou bem aquém, né? Obviamente o filme poderia ter feito muito mais dinheiro se o universo, né, do Zack Snyder, digamos assim, ainda existisse. Se a gente tivesse, né, no fim do túnel ali um filme da Liga da Justiça, possivelmente esse filme teria trazido muito mais dinheiro. Se ele tivesse sido lançado, por exemplo, depois de Mulher Maravilha, talvez esse filme tivesse batido a marca de 1 bilhão, assim como Aquaman fez. Outro desastre da Disney, né, Indiana Jones 5, o filme que eu tinha previsto para fazer 812 milhões, acabou fazendo somente 381 milhões de dólares, que pode não parecer um resultado tão ruim, mas se você levar em consideração o orçamento altíssimo, né, um dos maiores de todos os tempos, esse filme foi uma catástrofe. Outro filme que acabou ficando muito atrás, né, do que era esperado foi o filme Missão Impossível, que eu tinha previsto que pela primeira vez bateria a marca de 1 bilhão. Lembrando que os filmes do 007 conseguiram bater a marca de 1 bilhão de dólares com o filme Skyfall. Eu achei que a mesma coisa fosse acontecer, mas isso ficou longe de acontecer, né, com a franquia do Tom Cruise. Uma previsão minha que foi extremamente otimista e que mesmo assim ficou muito atrás do valor real foi Oppenheimer. Era impossível prever, né, o efeito Barbenheimer, era impossível prever o quanto as pessoas iam querer assistir esse novo filme do Christopher Nolan, porque o filme acabou fazendo muito mais até do que Interestelar, que é um filme que todo mundo adora, acabou fazendo mais do que A Origem. Então vocês imaginarem um drama histórico bastante carregado, com muitas cenas em preto e branco, um filme extremamente longo. Eu achei o melhor filme do ano, ou um dos melhores filmes do ano. O filme conseguiu fazer 955 milhões de dólares, que é um resultado fenomenal, né, para esse filme, principalmente por causa da temática. Eu diria que se esse filme tivesse batido 1 bilhão de dólares, seria o filme mais surpreendente dentro daquele clube do bilhão. Depois, um filme que não tem mais onde colocar X, né, foi o filme The Marvels, As Marvels, né, que foi mais um filme que ficou bem aquém das expectativas. Eu tinha previsto 820 milhões de dólares, que já era uma queda de mais de 300 milhões de dólares do filme Capitã Marvel para o filme As Marvels, mas ele me surpreendeu indo muito além. O filme tem de longe a pior sequência se a gente comparar o primeiro filme, que fez 1,1 bilhão, e o segundo filme, que fez 207 milhões, né, com certeza foi a maior queda de um primeiro para um segundo filme. Depois, talvez o filme mais difícil de prever, o filme da Barbie. Muitas pessoas agora podem falar que previam que o filme teria esse efeito, mas eu sei que é mentira. No ano passado todo mundo estava falando, no ano retrasado, na verdade, muitas pessoas estavam falando que esse filme abriria com 30 milhões, com 40 milhões, né? Os mais otimistas falavam com 50. Então as previsões mais otimistas falavam em 400, 500 ou até 600 milhões. O filme acabou fazendo 1,441 bilhão de dólares. O único filme que eu me lembro que teve um efeito semelhante recentemente foi Top Gun Maverick, né, que não tinha tantas expectativas assim. Muitas pessoas previram que o filme ficaria apagado, né, junto com o novo filme do Missão Impossível. Não foi o que aconteceu, até porque os dois filmes acabaram nem concorrendo. Mas se você pensar, pô, o segundo filme, né, de uma franquia que começou em 1986, será que vai conseguir competir com Missão Impossível, né, que tem um nome muito mais forte? Foi justamente o que aconteceu, né, com o filme da Barbie, obviamente tirando essa parte da franquia, mas muitas pessoas esperavam que o filme fosse ser bem sucedido. Muitas pessoas esperavam que o filme fosse ser bem sucedido, mas não um sucesso desse tamanho. Depois um filme que eu dei o joinha pra mim, mesmo que não tenha ficado tão próximo assim, mas eu tava falando desde o princípio que Besouro Azul seria um fracasso. Muitas pessoas discordando de mim, que é um filme da DC, que vai ter o tal personagem lá, que vai trazer o Xolo Marinduela lá, que faz o Cobra Kai. Eu já falava desde o princípio, eu não acho que a DC deveria ter feito um filme como esse nesse momento, né? Eles deveriam ter esperado um pouquinho mais ou já deveriam ter lançado, ou pelo menos lançar uma série através da HBO Max para tentar conquistar o público. Eu acho que o lançamento cinematográfico não foi uma boa, então eu falei que o filme faria 210 milhões e o filme acabou fazendo 129 milhões de dólares. Agora eu vou avançar um pouquinho mais rápido, né? Porque eu não quero também que o vídeo fique muito grande. A Freira 2, a minha previsão foi de 320 milhões, o filme acabou fazendo 268 milhões, então tá numa casa ali, né, bem próxima. Outro filme que eu errei bastante foi O Exorcista 2,
Novamente, é muito difícil de prever o efeito que um grande clássico como Exorcista, trazendo uma sequência, vai ter na cabeça das pessoas. O filme que eu tinha previsto para fazer 350 milhões, acabou fazendo 136 milhões de dólares. Jogos Vorazes ainda tá rolando, por isso eu coloquei alguns asteriscos, né? O novo filme dos Jogos Vorazes, eu tinha previsto 580 milhões de dólares, o filme deve bater os 400 milhões, eu não me lembro exatamente qual é a bilheteria do filme hoje, mas o filme tá sendo bem sucedido para Lionsgate, então não acho que eu tenha errado tão feio assim. Obviamente eu não coloquei um certinho, porque a distância ainda está muito grande, mas eu acho que a minha previsão de que o filme seria um sucesso, mas não um sucesso estrondoso, ele de fato aconteceu. O filme Wonka ainda dá para acontecer. Novamente eu não atualizei, eu atualizei a última vez alguns dias atrás. O filme que eu previ que faria 620 milhões, tá chegando próximo dos 400 milhões, né? Então muitas pessoas estão falando que isso pode de fato acontecer, que o filme pode brigar para chegar na casa dos 500, 550 milhões de dólares. Então, mais uma vez, eu acho que o mesmo raciocínio se aplica. O filme não está sendo um sucesso nos níveis de Barbie, de Super Mario, e nem está sendo um fracasso. Ele está nesse meio termo, então eu acho que minha previsão foi ligeiramente acertada. E finalmente, o filme do Aquaman, mais uma vez, a minha previsão foi pessimista, porque eu não esperei que o filme fosse bater 1 bilhão de dólares, como seu antecessor fez, né? Mas o filme não chegou nem próximo dos 850 milhões e nem vai chegar, né? O filme está crescendo em território chinês, o filme está trazendo uma bilheteria razoável. Novamente, não está atualizado aqui, né? Porque o filme ainda não está nem próximo do final da sua corrida, mas já dá para dizer que eu errei bastante. E aqui, alguns filmes que estavam previstos para serem lançados em 2023, que não foram, mas eu vou mostrar aqui para vocês as minhas previsões, porque eu vou fazer as previsões para 2024 e eu vou incluir esses filmes também. Então aqui algumas das previsões, né? O filme Duna Parte 2, eu fiz a previsão de 740 milhões, o filme Ghostbusters 4, eu fiz a previsão de 400 milhões de dólares, né? Eu acho que o filme vai ficar nessa faixa, eu ainda acredito, né, que esse filme vai fazer nessa faixa. E Kraven, o Caçador, a minha previsão foi de 280 milhões de dólares, mesmo antes da gente ver essa implosão do gênero de super-heróis, a minha previsão já foi bem baixa, na casa de 280 milhões. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês qual foi a minha previsão mais errada na cabeça de vocês, qual previsão foi mais absurda. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.